João capítulo 11, versículo 1 até 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquele que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado aos pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandara-lhe os seus irmãos dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-se para lá. Jesus respondeu: não há 2 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois diz-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos sentar. Esta manhã vamos falar sobre no tempo mais difícil da vida, Jesus chega e traz novas esperanças. No tempo mais difícil da vida, Jesus chega e traz novas esperanças. Como acabamos de ler no livro de São João 11, 1 até 11, a Bíblia fala claramente sobre a história desta família pobre, Marta, Maria e Lázaro. Naquela cidade, Betânia, havia muitas pessoas, muitas casas, homens valorosos, homens que tinham influência, mas Jesus Cristo deixou todas as casas da cidade, mas ele foi morar na família de Lázaro, uma família simples e uma família bem pobre. Marta, Maria e Lázaro congregavam na igreja, na sinagoga dos fariseus. O que eles faziam para conseguir o pão de cada dia? Marta e Maria faziam
os tapetes, costurava os tapetes com a mão e levava aqueles tapetes de boas-vindas para colocar na entrada da sinagoga, da igreja, ou do tabernáculo. Quando você vai entrar dentro do tabernáculo, você tem que limpar os teus pés naquele tapetezinho de boas-vindas. Como recompensa, a igreja dava uma moedinha, um valor para sustentar a família. Um dia Jesus estava pregando, Lázaro, Marta e Maria tomaram a decisão de ir aonde Jesus estava, ouvir a palavra de Deus. Depois da pregação, a palavra tocou o coração. Como já Maria sabia quem era Jesus, esta mulher de má reputação um dia foi libertada, um dia foi curada, um dia foi salva na casa do Simão o fariseu. Maria tomou a decisão para ficar com Jesus. E naquela ocasião, Lázaro também entregou sua vida a Jesus e a Marta também. Tomaram a decisão de ficar com Jesus para não voltar mais na igreja onde elas congregavam. Deixar a igreja, aí começou conflito, começou problema. Começaram a criticar Jesus, criticando Maria, Marta e Lázaro. Mesmo assim, elas ficaram firmes. E Jesus tem que caminhar 5 quilômetros da casa até na Betânia, onde vivia esta pequena família. Uma família pobre, mas uma família que tinha a vida eterna. Jesus amava muito esta família. Jesus ficava tempo e tempo, dias e dias, naquela pequena família. Como falei ontem, Trigolando. Imagina uma família pobre, levando uma vida bem difícil. Imagina como vai ser a situação da casa. Jesus deixou casa dos ricos, casa das pessoas que tinham influência, mas ele foi morar naquela pequena casa, foi morar naquela pequena família pobre. Havia um segredo. Se Marta e Maria e Lázaro ficaram colados com Jesus, porque descobriram um segredo, sabendo que Jesus Cristo é a vida eterna. Para ir ao céu, para alcançar a salvação, tem que aceitar Jesus. E então, Jesus ficou muitos dias nesta pequena família. A missão do Senhor Jesus não somente era para ficar com Lázaro, ficar com aquela pequena família, mas tem que alcançar a salvação em diferentes lugares. E Jesus tomou a decisão de viajar e ir pregar o evangelho no outro lado. Quando Jesus saiu, na ausência do Senhor Jesus, o Lázaro
ficou doente. Não somente a doença, mas o Satanás conseguiu colocar a sombra da morte naquela casa e levou a morte. Era o momento mais difícil da história. O momento mais difícil da vida. 3 pessoas dentro da casa, com o amor cerrado, amando um ao outro, e de repente a morte leva um. E Lázaro deixou um buraco vazio dentro da casa. Quando Jesus estava longe da família, Lázaro ficou doente e mandaram um recado para falar que aqui não estamos bem. Porque o único que podia compartilhar o sofrimento da família era Jesus. Maria e Marta não podiam levar o pedido de oração aonde elas congregavam, porque as portas ficaram fechadas para elas. A única pessoa para resolver, para tomar conta, para compartilhar no momento difícil era Jesus. É por isso mandar o recado para Jesus, dizer que o teu amigo aqui está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, no lugar de voltar rapidamente, curar Lázaro, mas Jesus ficou mais 3 dias no mesmo lugar. E a doença agravou. Mandaram mais uma vez avisando o mestre que Lázaro vai morrer. Mestre, sem a tua intervenção, o Lázaro vai morrer. Mesmo assim, Jesus foi mais longe. E na terceira vez, o recado é o recado da morte. Mandaram alguém para avisar a Jesus que infelizmente o teu amigo não está mais vivo. Lázaro já morreu. E Jesus falou aos seus discípulos que o nosso amigo não morreu, mas está dormindo, está descansando. Aquela doença não vai levar o nosso amigo na morte, mas o nosso amigo viverá. Passou o primeiro dia sem Jesus. Passou o segundo dia sem Jesus. E no terceiro dia tem que sepultar Lázaro. Imagina o desespero naquela família. Toda a cidade começou a criticar Marta e família e Maria. Ai, irmã Marta, você estava conosco aqui na congregação. Veja a vergonha que está na tua cara. Cadê Jesus? Não é você que batia peito sobre Jesus? Não é você que dizia que Jesus é o top, Jesus é o final? Cadê ele? Cadê? Da onde Jesus? Não é você que batia peito? Mesmo assim, Marta e Maria confiavam em Jesus. Na mensagem,
Então Jesus chegou e chamou. E esta mensagem o irmão Branham pregou no dia 17 de abril de 1964. Então, Jesus chegou e chamou. 17 de abril de 1964. Vamos lá no parágrafo 50, no parágrafo 52. Deste mundo, o homem em que eles tinham confiança, os tinha desprezado redondamente e se recusou a lhes prestar um favor. Marta e Maria tinham plena confiança em Jesus. Quando Lázaro ficou doente, elas tinham confiança que logo o mestre voltará aqui. O nosso irmão ficará bom. Mas imagina esta família. O homem em que eles tinham confiança os tinha desprezado redondamente e recusou a lhes prestar um favor. Mandara chamar a segunda vez, e ainda assim ele os desprezou e deixou aquele homem morrer e ser embalsamado e posto no sepulcro e sepultado. Agora, isso é que a hora sômbria, momento difícil, uma hora sômbria, um tempo sômbrio para esta família. Depois de colocar a confiança em Jesus, e Jesus receber a notícia da doença do Lázaro, no lugar de voltar logo fazer algo, Jesus foi mais longe. O desespero entrou. Momento de choro. Momento da tristeza. Tempo incerto. Momento de aflito. Momento de lágrima, momento de choro. Jesus foi longe. Jesus deixou que o Lázaro passe pela morte e ser sepultado. Agora isso é que é hora sômbria. Essa foi a hora mais sômbria que aquele pequeno lar já tinha visto. Jesus, a única esperança. Jesus que tem a última palavra. Recusou de prestar um favor. Recusou de voltar logo naquela pequena família. Jesus sabia que a glória de Deus tem que ser manifestada naquela família. É quando que os outros criticavam Jesus, criticavam a família, mas Jesus deixou que isso tudo aconteça. Às vezes, Jesus nos deixa que você passa nesta situação. Às vezes, Jesus deixa que a sua igreja passe nesta condição. O amigo que não pode nos abandonar, o seu nome é o Senhor Jesus. Ele pode permitir que a doença secou a sua saúde,
que a dificuldade passa do seu lar, Deus para manifestar a sua glória. Momento sombrio, uma hora sombria para esta família. 53. E então Jesus chegou. Assim é Ele. Naquela hora sombria, Ele deixa acontecer às vezes. Na hora mais sombria, então Jesus vem. Sua presença sempre traz novas esperanças. Bendito seja Deus. Oh, que coisa gloriosa! Jesus pode deixar você chorar muito tempo, passar na angústia, mas quando a sua glória vai ser manifestada, para fechar as bocas dos inimigos. Olha a confiança desta família. Mandaram pela primeira vez a visão de Jesus. Jesus recusou de prestar um favor. Jesus deixou. Enquanto Jesus não voltou ainda, a situação ficou mais grave. Jesus recusou. Jesus não colocou o recado da família em primeiro lugar. Mas Jesus colocou em primeiro lugar o reino de Deus, a salvação das almas. Em um pedido de socorro desta família, Jesus colocou em segundo lugar. A confiança que esta família colocou em Jesus. Jesus que era o pastor desta família. Marta considerou Jesus que Jesus é o meu pastor. Lázaro considerava Jesus o seu pastor. Maria também considerava Jesus que Jesus é o meu pastor. No tempo mais difícil, no tempo de angústia, no lugar de pastor, Jesus aparecendo no lar da família para prestar socorro, mas Jesus foi longe. Se fosse nós aqui, eu fiquei doente, o pastor não veio me visitar, desde então, não vou ir mais naquela igreja. A minha filha ficou internada, o pastor não passou no hospital. Acabou. O meu tio morreu aqui, o pastor viajou. No mesmo dia que o meu tio morreu, no mesmo dia que o pastor viajou. No lugar de cancelar a viagem, que tipo de homem? Que tipo de pessoa? Mas era diferente para Marta, Maria, na morte do Lázaro. Na hora mais sombria, então Jesus vem. Sua presença sempre traz novas esperanças. Esta pode ser a hora mais sombria para alguns de vocês. Pode ser que o médico o tenha desenganado com câncer. E o homem fez tudo o que pode para salvar a sua vida, mas está além do seu conhecimento. Ele não tem mais nada com que trabalhar.
Ele fez tudo o que pode fazer e você vai morrer. Pode ser a hora mais sombria que você já viu. Mas apenas lembre-se, é nessa hora sombria que ele vem. Ele vem. Então, quando vem, isso traz nova esperança. Traz novas esperanças. Quando ele vê, sua presença traz esperança. Tempo de angústia. Para ver a glória do Senhor, para ver a mão de Deus manifestada, você tem que passar na oração. Você tem que passar no momento difícil. Você tem que ficar no apuro, pensando que não tem mais saída. Temos um Deus que está em cima de todas as coisas. Um Deus que está em cima dos problemas. O seu nome é o Senhor Jesus. Pode ser você está passando num momento mais difícil. Você que está conectado, ou você que estará conectado, lembre-se, no momento mais difícil da vida, naquele momento que Jesus chega ao seu lar, que Jesus chega perto de você para te dar mais uma chance, para te dar a esperança, para te dar vida. Se você está num apuro, se você entrou num beco, num caminho sem saída, aonde você está, Jesus pode abrir um caminho. Ele é o Deus de milagre. Esta pode ser a hora mais sombria para alguns de vocês. Pode ser que o médico o tenha desenganado com câncer. E o homem fez tudo o que pôde para salvar a sua vida. Mas está além do seu conhecimento. Ele não tem mais nada com que trabalhar. Ele fez tudo o que pode fazer. E você vai morrer. Pode ser a hora mais sombria que você já viu. Mas apenas lembra-se, é nessa hora sombria que ele vem. Ele vem, então Jesus vem. E isso traz nova esperança. Jesus traz novas esperanças. Quando ele vem, sua presença traz a esperança. Foi difícil. Um tempo mais difícil. Uma pequena família abandonada. Ninguém tinha mais companheirismo com Marta e Maria. Porque a sinagoga fechou a porta para elas. Porque esta pequena família tomou decisão de seguir Jesus. A decisão foi boa. Fizeram uma boa escolha de seguir Jesus. Porque Jesus é a vida eterna. Como cantamos, estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho.
a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Atrás não vou voltar mais. Tomei a decisão. Quando os fariseus criticavam Marta, esse foi o hino da Marta e da Maria. Um momento mais difícil, um momento mais sombrio, uma hora mais sombria da vida. Mas Jesus chegou. Quando Jesus Cristo chegou, tudo foi resolvido. Vamos ler na mensagem. Então Jesus chegou e chamou, dia 13 de fevereiro de 1964. No parágrafo 4. E agora, nessa ocasião da qual estamos falando, foi um momento muito triste. Se já ler a história da vida do nosso Senhor, verificamos que ele era um grande amigo deste rapaz Lázaro. Depois da partida de José, ele tinha partido e veio morar com Marta, Maria e Lázaro. E eram grandes amigos. Ele era como um pastor para eles. Marta, Maria e Lázaro escolheram Jesus como o pastor. Entregaram as armas a ele. E esta pequena família, uma família pobre, mas uma família que tinha orgulho de falar a todo mundo que Jesus é o nosso pastor. Porque a Bíblia diz nos Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma revelação foi dada a esta família. Jesus é o nosso pastor. E nada faltará no nosso lar. Nada faltará na nossa vida. Jesus era um grande amigo. O amigo é ele que compartilha o momento bom e o momento difícil, o momento ruim da sua vida. O verdadeiro amigo, como dizia o pastor João, o saudoso pastor João, o amigo do peito. Meu amigo do peito. O pastor João é o meu amigo do peito. Ele é, como nós aqui. Os irmãos e as irmãs em Cristo, nous sommes des amis. Jésus avait dit à ses disciples, comme nous venons de prendre la Sainte Seine, je lavé vos pieds, vous avez lavé mes pieds, je ne vous appellerai plus des serviteurs. Maintenant, vous êtes des amis. Jesus era um grande amigo desse rapaz. Mas hoje é diferente. O verdadeiro amigo é aquele que aparece no tempo difícil. Mas se você é um falso amigo, vou chegar lá, ô irmão Bernardo, me empresta um 100, amanhã eu vou te devolver.
O irmão Bernardo sabe que, pastor, o meu amigo do peito, vou emprestar. De manhã você vai ligar, pastor, mas você falou que vai... irmão, já está no outro país, estou na Argentina, não vou voltar mais. Ai, Jesus. Ele te pediu só para te chular, como digamos lá em Angola. Um verdadeiro amigo. E lhe fazia coisinhas para vestir, uma túnica para vestir. Creio que afirma em que era inteiramente tecida, sem costura. E então havia feito coisas para ele, porque cria nele. Ele saíra da igreja e assim por diante para segui-lo. E essa era uma grande coisa naquele dia, cuja penalidade para isso poderia ser até a morte, afastar-se dela. O teu nome foi colocado no livro da igreja. E de repente você vai deixar sua igreja, você vai deixar a sinagoga, vai deixar os fariseus, os mestres, para seguir Jesus. A igreja pode te matar. Não era fácil naquela época. Mas Marta, Maria, Lázaro enfrentaram o obstáculo. Mesmo assim, seguiram Jesus. Maria, Marta, costureiras. Como estás, mamãe, aqui, costureiras? Jesus vai tomar sopa. Vamos fazer babador para Jesus. Jesus coloca aqui para não sujar a túnica. A obra da Maria e da Marta. Quando Jesus estava dentro do lar, Jesus controlava a casa, o perigo estava longe, a doença não tinha permissão de entrar. Quando Jesus Cristo controlava o lar, a morte não foi permitida para entrar. Mas quando Jesus saiu, o problema entrou, a morte entrou. Vamos ler no parágrafo 1. Vamos lá no parágrafo 29. Vamos começar no parágrafo 27 e vai descer até no parágrafo 30. E agora notamos que então ele saíra da igreja e crera nele. Tudo o que a palavra havia dito sobre ele, ali estava ele. Se Marta e Maria e Lázaro tomaram a decisão de deixar a sinagoga e de seguir Jesus, porque o pastor pregava sobre Jesus, os fariseus falavam sobre a vinda do Messias. E então, no dia que Jesus pregava, Maria e Marta e Lázaro descobriram que a Escritura fala do Messias, e este Messias está aqui. Melhor seguir Jesus, porque ele é o Messias prometido. E um dia ele partiu da casa deles. Jesus saiu dentro da casa. Jesus foi pregar o evangelho na outra cidade.
no outro lado do mar. Quero falar de 3 coisas. Jesus havia partido. A morte havia chegado. E todas as esperanças haviam acabado. Quero falar sobre essas 3 coisas por alguns minutos. Jesus tinha partido. Foi difícil para Jesus deixar o pequeno lar. Foi difícil para Jesus deixar o lugar onde ele costumava de colocar a sua cabeça. Foi difícil de se separar com os amigos, os verdadeiros amigos, as ovelhas, uma pequena igreja de 3 membros, Marta, Maria e Lázaro, e o pastor Jesus, 4. Uma pequena igreja no lar. Jesus como o pastor. Jesus tomou decisão de deixar a casa, de ir embora pregar no outro lado. E quando ele partiu, o problema entrou. Agora, quando ele o deixa, o seu lar, onde você mora, o problema está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Quando Jesus estava junto com esta família, o problema não entrou. A doença não entrou. A morte não entrou. Mas quando Jesus saiu da casa, quando Jesus deixou o pequeno lar, naquele momento que o problema entrou, a doença entrou, a morte entrou para levar a vida do Lázaro. E tinha partido. E assim que partiu, então a morte entrou. E quando Jesus sai, a morte entra. Se separar-se dele é morte. Assim a morte entrou quando Jesus saiu. É perigoso deixar Jesus ir embora. Você não pode tomar o risco de abrir as portas, falar para Jesus, vai embora, eu não quero mais de você. Quando Jesus Cristo toma a decisão de deixar o teu lar, de deixar o seu coração, de deixar a sua vida, você ficará sem proteção e o problema vai entrar. Quand tu laisses Jésus sortir de ta maison, quand tu laisses Jésus-Christ aller et laisser ta maison, à ce moment-là, la mort va entrer. Les problèmes vont entrer. La difficulté va entrer parce que Jésus n'est plus là. Jésus dans vos maisons, dans ton foyer, à ce moment-là que le diable va s'installer. Parce que le chef de la famille qui prend soin de la maison, qui prend soin de la famille n'est plus là. Comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. É diferente dos nossos gatos hoje. Gato que vai fugir rato. Você tem gato dentro da casa e o rato vai passar e o gato vai... Nha, nha, nha.
cima da cama, medo de rato. O rato fica lá dominando. O gato tem que devorar o rato. No lugar quando os ratos têm medo de gato, quando o gato não estará lá, todos os ratos vão sair para dançar, para governar, para fazer bagunça. Quando você deixa Jesus de ir embora, naquele momento que o problema vai se instalar. Você não pode fazer isso. Para terminar, na mensagem, o filho pródigo. Esta mensagem, irmão Branham pregou no dia 27 de 8 de 1950. O filho pródigo. E esta mensagem está em francês, mas traduzimos em português. No parágrafo 35, le fils prodige, le 27/8/1950. O filho pródigo, no parágrafo 35. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigo. Mas assim que seu dinheiro acaba, seus amigos te abandonam. Eles são amigos em tempo de oportunidade. Conheço um amigo que ficará ao seu lado, mesmo que você não tenha dinheiro. Este amigo é Jesus Cristo. Confiando no Senhor, coloque sua confiança em Jesus. Ele é o verdadeiro amigo no tempo difícil, no tempo de angústia, na doença, na saúde. O verdadeiro amigo estará contigo. Ele não vai te abandonar. É diferente como perguntamos no momento do casamento. Você gostaria de ficar com este homem no tempo difícil? Sim, eu aceito. Na doença? Sim, eu aceito. Na pobreza? Sim, eu aceito. Mas deixa ainda o teu marido ficar paralisado na cama sem andar. Você vai esquecer o voto que você fez. Você será a primeira que vai começar a procurar um outro companheiro. Jesus é o verdadeiro amigo. Em tempo tudo, em tempo difícil, Ele estará ao seu lado. Quando você vai passar na sombra da morte, Jesus estará contigo. Quando você vai passar no momento de desespero, chorando, Jesus estará tirando lágrima, enxugar lágrima. Ele estará ao seu lado para te consolar. Este mundo está cheio de amigos que aproveitam no tempo de oportunidade. Quando você tem dinheiro, você
ficará lá recebendo visita, visita, visita. Comendo, bebendo, festejando. Mas quando você vai ficar sem dinheiro, os amigos que estavam ao teu redor, os amigos que apoiavam você, todo mundo irá embora. Você ficará sozinho. Quand vous avez l'argent, vous avez des amis. Mais quand tu resteras sans argent, tes amis, os teus amigos fugirão. Tes amis vão te abandonner. Quand tu resteras sans argent, tes amis vão te abandonner. Ce sont des amis du temps, des amis qui viennent, des amis, comme nous disons, des opportunistes. Quand tu n'as rien, tout le monde fuira. Tu resteras seul. Je connais un ami qui restera à tes côtés dans les temps difficiles, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cet ami s'appelle Jésus. Devemos confiar nele. Quando você vai deixar este lado, esta vida, este mundo, haverá um amigo que vai te ajudar para você atravessar no outro lado do Jordão. Como cantamos, o Jordão, e não passarei só. Jesus Cristo. Vamos cantar. Socorre o Jordão e não passarei só. Ele m'aidera à traverser le Jourdain. Quand je laisserai ce monde, quand je traverserai les sombres, les vallées de la mort, l'ami fidèle sera à mes côtés. Il me tiendra par ses mains et il me guidera de l'autre côté du Jourdain. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigo. Mas assim que o seu dinheiro acaba, seus amigos te abandonam. Eles são os amigos em tempo de oportunidade. Conheço um amigo que ficará ao seu lado, mesmo que você não tenha dinheiro. Mesmo que você está pobre, passando num momento difícil, este amigo ficará fiel ao teu lado. Seu nome é o Senhor Jesus. Amém. Il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu n'importe le temps et les circonstances. Il est bon d'avoir un ami comme toi, ta fidélité. Et tout le temps, il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu n'importe le temps et les circonstances. No tempo bom,
no tempo difícil, Jesus não o abandona. Jesus cortou a sua missão, tomou a decisão de não avançar mais, mas para voltar, fazer algo na família do Lázaro. Marta e Maria estavam esperando Jesus, chorando. Quando a esperança foi embora, Jesus tem que voltar logo, logo, para trazer uma nova esperança. Quand il vient, il rayonne ton visage. Il te donne de l'assurance. L'ami fidèle, Jésus-Christ. No tempo bom, no tempo difícil, Ele está contigo. Vamos ficar de pé. Se podemos cantar esse hino, o amigo fiel, e nas lutas de cada dia, Cristo Jesus é o amigo fiel. 197. 197. 197. Vamos cantar. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele sou, ele sou, e nas fraquezas está comigo. Ele sou, ele sou, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele sou, ele sou, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, oh, não, oh, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele sou,
Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela palavra desta manhã, Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus. Te pedimos o teu socorro neste momento de angústia. Te pedimos socorro neste momento difícil que estamos passando, que o mundo está passando, que a sua igreja está passando, Jesus. Vem, ó Jesus. Traz novas esperanças. Renova a nossa esperança. Renova a nossa fé. Precisamos de ti, Jesus. Foi difícil para Marta e Maria de perder o irmão Lázaro. Foi difícil um momento de angústia, uma hora sombria. Mas quando o Senhor chegou, a esperança foi renovada. Oh, Jesus, nós entregamos a Ti, Pai. Tu és o Deus de milagre. Te pedimos, Senhor Jesus, para estender a Tua mão. Aonde tem perigo, estenda a Tua mão nos hospitais para curar os enfermos, para libertar o cativo, Senhor, para acalmar o choro daquela mãe que está chorando neste momento, acalmar o coração do pai que está em desespero, Jesus. Oh, Pai, cremos em Ti e colocamos toda a nossa confiança na Tua palavra, porque a Tua palavra nunca falhará. Oh, Jesus amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deixa que esta palavra produza o resultado, Senhor. Intercedemos, Pai, pela família da irmã Lucimar, longe daqui, em Blumenau, Pai. Tu és o Deus vivo, o Deus de milagre. Senhor, liberta! Liberta o filho da nossa irmã. Liberta o nosso irmão, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Que todo espírito do mundo as trevas deixa o irmão. Senhor Jesus, cura ele. Que toda doença desapareça, a ansiedade desapareça, no nome do Senhor Jesus. Dê vitória à tua igreja, Senhor. Nos dê mais a vitória esta manhã, para seguir à frente, para crer a tua palavra, viver a tua palavra e colocar a tua palavra em prática. No momento de angústia que possamos dizer, está escrito. Oh, Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Chegamos ao fim do culto, Senhor Jesus. Volte conosco. Nos leve em toda a segurança divina, Pai. Resolve todos os problemas que estão nos nossos corações. Não permite que a situação, problema, doença abala a nossa fé. Deixa-nos contar na Tua palavra, segurando a firmeza das Tuas promessas, Jesus. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe as nossas famílias. Abençoe os Teus servos que estão no campo de batalha. Abençoe a noiva de Cristo ao redor do mundo, Senhor.
Deixa que o caminho da salvação fique aberto nesta manhã para salvar os perdidos. Te pedimos uma reconciliação das pessoas que estão afastadas de Ti, ao redor do mundo, Senhor. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor Jesus. Nos abençoe enquanto que nós estamos deixando este lugar. Vai conosco. Uma nova semana que vai começar, deixando nas Tuas mãos, Senhor. Que esta semana nos traz benefício, milagre, bênção, que nada falta nos nossos lares. Aqueles que estão desejando de emprego, que a porta fique aberta. Senhor Jesus, as mães estéreis que estão chorando, procurando de filhos, de bebezinhos, deixa que a porta da maternidade celestial fique aberta. Nós entregamos nas Tuas mãos. Leva a paz aonde os campos das armas estão batendo. Leva a paz na família, aonde há desconforto, há luta. Senhor Jesus, nos coloque no Teu cuidado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim do culto. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa semana. Que vamos começar amanhã. Deus querendo, voltaremos aqui no domingo, sábado em Trigolândia, e o resto dos dias ao vivo pela internet. Que Deus fica conosco. Shalom.